A jornada de um espadachim que quer se tornar o melhor do mundo, ser o mais forte. Desde criança, Zoro treinou arduamente e desafiou diversos oponentes para mostrar a sua força. Com a perda de uma amiga e rival, Zoro prometeu que se tornaria o melhor espadachim, carregando a promessa. Nessa jornada, Zoro teve diversas lutas épicas, entre vitórias épicas e derrotas honráveis, mostrando que é confiável e daria sua vida pelo bando e pelo seu capitão. Descendente de guerreiros, Zoro é o típico personagem que não foge de uma luta e carrega a responsabilidade para si. A história dele é emocionante e épica. Então vamos conhecer a história completa de Roronoa Zoro, o espadachim imediato do bando do Chapéu de Palha. Raul Bizarro aqui e seja bem-vindo ao canal. E quando era criança, Zoro treinava em um dojo da vila Shimotsuki, onde aprendeu a lutar usando duas espadas. Ele era muito forte, conseguindo até vencer adultos, mas nunca conseguiu superar Kuina, a filha do mestre do dojo. Eles lutaram muitas vezes, mas o Zoro nunca venceu. Um dia, Zoro a desafiou para uma luta com espadas de verdade, e mesmo assim ele perdeu novamente porque as espadas de verdade eram muito mais pesadas que as de madeira. Isso deixou Zoro muito frustrado, porque ele queria ser o melhor espadachim do mundo, um sonho que ele e Kuina compartilhavam. Mas Kuina, por ser mulher, acreditava que não teria força suficiente para alcançar esse sonho conforme ela crescesse. Então, eles prometeram que um deles se tornaria o melhor espadachim do mundo. Tragicamente, no dia seguinte, Kuina sofreu um acidente fatal, e Zoro prometeu cumprir a promessa por eles dois e pediu ao mestre a espada de Kuina, a Wado Ichimonji. Com isso, desenvolveu um novo estilo de luta chamado Santório, que usa 3 espadas, uma em cada mão e uma terceira na boca, que no caso a da boca é a espada de Kuina. Depois de deixar o dojo, Zoro partiu em busca de se tornar o melhor e encontrar Mihawk para derrotá-lo. No entanto, devido ao seu péssimo senso de direção, acabou se perdendo, e para sobreviver, tornou-se um caçador de recompensas, o que o tornou muito famoso, ganhando o apelido de Zoro, o Caçador de Piratas. Durante esse período, recebeu uma oferta para trabalhar para a Baroque Works. Zoro recusou a oferta, pois não queria trabalhar para uma organização a menos que ele fosse o líder, e acabou matando o emissário que lhe fez a proposta. Na ilha de Shellstal, Zoro foi acusado injustamente de atacar Sorrow, o cachorro de Helmeppo, filho de Morgan, que é o chefe do quartel local da marinha. Como resultado, Zoro fez uma promessa de não comer por um mês, ficando amarrado a uma cruz, preso. Faltando 10 dias para o fim da sentença, Helmeppo, querendo se divertir, decidiu antecipar a execução de Zoro. Porém, Luffy apareceu e salvou Zoro, convidando-o em seguida para se juntar à sua tripulação pirata. Inicialmente, o Zoro recusou, não querendo se tornar um criminoso, ainda mais porque ele mesmo caçava piratas. No entanto, diante dos eventos que se seguiram, ele decidiu que para alcançar seu sonho, não importava se ele seria visto como um bom ou mau, contando que pudesse alcançar seu objetivo sem que Luffy o impedisse. Luffy, acreditando que o rei dos piratas e o melhor espadachim do mundo deveriam navegar juntos, não viu problemas em tornar Zoro o primeiro membro da sua tripulação. Após deixarem a base da marinha, Luffy e Zoro perceberam que não sabiam navegar e começaram a procurar uma navegadora, ou um navegador, né? Nesse meio tempo, Luffy acabou com a cabeça presa no bico de um pássaro gigante, deixando Zoro sozinho no barco. Foi quando foram abordados por alguns piratas que trabalhavam para o Bug, o palhaço, e tentaram matar ou roubar o Zoro. A tripulação parou para estocar comida e conheceu a gangue de Usopp, e logo depois Usopp, com quem rapidamente ficaram amigos. E eles descobriram que Kuro, o mordomo de Kaia, estava conspirando com Django. E ao perceberem que eram piratas, a tripulação do Chapéu de Palha entrou em combate com a tripulação do Gato Preto. Enquanto Luffy enfrentava Kuro e a gangue de Usopp lidava com Django, Zoro enfrentou os irmãos siameses e teve uma intensa batalha. Zoro derrotou os irmãos com a sua técnica Santório Onigiri, e em agradecimento, Mary apresentou a tripulação com um barco que chamaram de Going Mary. E Usopp, a convite de Luffy, se juntou à tripulação. A tripulação se encontrou com Johnny e o Asako, que já foram caçadores de recompensas com Zoro. Luffy começou a trabalhar como garçom no Baratie para pagar pelos danos que causou ao restaurante. E ele também tentou convencer Sanji a se juntar à tripulação. Quando Jin retornou ao Baratie com seu capitão faminto, Sanji deu comida a eles. No entanto, Krieg traiu a hospitalidade de Sanji e, após recuperar suas forças, atacou o restaurante. Durante uma das lutas, Zoro observou quando o navio foi cortado ao meio, e ele viu um caixão flutuando no mar com um homem em cima. Esse homem era
Dracula Mihawk, conhecido como o espadachim mais poderoso do mundo, e exatamente quem o Zoro estava procurando durante esse tempo. Então Zoro decidiu desafiar Mihawk. A luta foi breve. Mihawk, usando apenas uma pequena faca, facilmente superou o Zoro, e quando Mihawk sacou sua espada favorita, a Yoro, a luta terminou rapidamente com Zoro gravemente ferido com um golpe mortal no peito e caindo na água. Johnny o resgatou e nesse momento Zoro jurou a Luffy que nunca mais seria derrotado até se tornar o melhor espadachim do mundo. E durante o confronto, Zoro chegou a questionar Mihawk sobre o uso de uma pequena adaga contra ele, demonstrando o abismo de poder entre eles e entre as habilidades dos dois. Após Nami trair a tripulação do Chapéu de Palha, eles a seguiram até a vila Kokoyashi, que estava sob o controle do tirano Arlong. Lá, eles entraram em confronto direto com os piratas de Arlong, enquanto Luffy enfrentava Arlong, Sanji e Usopp enfrentavam outros tritões, enquanto Zoro enfrentava Hatibi, que era um tritão com vários braços e várias espadas, o oponente perfeito para o Zoro combater. No fim, o Zoro saiu vitorioso, mesmo estando muito machucado. No fim, todos derrotaram os tritões e recuperaram a Nami. Em Logital, Zoro adquiriu duas novas espadas, a Yubashiri e a Sandai Kitetsu, substituindo as que foram danificadas por Mihawk. Lá, ele encontrou uma oficial da marinha chamada Tashigi, que é uma grande admiradora de espadas famosas e desaprovava que pratas usassem espadas. Quando descobriu que Zoro era o caçador de recompensas que se uniu aos piratas do Chapéu de Palha, Tashigi tentou atacá-lo, mas foi rapidamente derrotada. Zoro também ajudou a salvar seu capitão de ser executado por Bug, sentindo-se aliviado quando um raio impediu a execução. E em seguida, a tripulação decidiu se aventurar rumo a Grand Line, relembrando as promessas feitas uns aos outros. A tripulação chegou a Whiskey Peak, uma cidade conhecida pela sua hospitalidade para com os piratas. Após um banquete, todos dormiam, exceto Zoro, que descobriu que os habitantes eram caçadores de recompensas dispostos a atacar os piratas do Chapéu de Palha. Zoro enfrentou e derrotou os principais lutadores da cidade, e durante o confronto, uma delas tentou usar o Luffy, que estava dormindo, como refém. Zoro lidou com a situação lançando o Mr. 9 contra a Miss Wednesday. Contudo, dois agentes da Baroque Works, o Mr. 5 e a Miss Valentine, apareceram para a luta. Luffy acordou e, sem entender a situação, achou que Zoro havia atacado os habitantes sem motivo. Isso levou a um breve confronto entre Luffy e Zoro, interrompido quando Mr. 5 e Miss Valentine atacaram, mas foram facilmente derrotados por eles. Nami interveio, explicando a verdadeira situação para o Luffy, o que fez os dois se reconciliarem. Outro membro da Baroque Works, disfarçado de Mr. 8, pediu que a tripulação levasse a princesa Vivi, que no caso era Miss Wednesday, para Alabasta. A tripulação partiu, com Vivi explicando que o chefe da Baroque Works era um dos 7 Chichibukais, com uma recompensa de 80 milhões de berries. A tripulação chegou na ilha de Little Garden, que é uma ilha única por ser gigante e pré-histórica, cheia de animais e plantas da era dos dinossauros. Até mesmo dinossauros tinha nessa ilha. E lá eles conheceram dois gigantes, Drog e Brog. A equipe chega ao reino de Drum, uma ilha conhecida por seu avanço conhecimento em prática médica, e eles buscam ajuda médica para um dos membros da tripulação, que no caso era Nami, que havia pegado uma doença em Little Garden. Lá, o Zoro não tem um papel tão ativo, mas a tripulação adquire um novo membro, que no caso é o Chopper, o médico do bando. Pulando para a saga de Alabasta, Zoro enfrenta Das Bones, conhecido como Mr. One, que é o braço direito de Crocodile e um homem cujo corpo pode se transformar em aço devido à sua fruta do diabo. Inicialmente, Zoro não consegue ferir Das Bones, pois suas espadas não cortam aço. No entanto, lembrando-se de ensinamentos do seu mestre sobre sentir a respiração do seu oponente, Zoro consegue detectar a respiração do aço de Das Bones e derrota com um golpe poderoso, aprendendo a cortar o aço. Uma das vitórias mais marcantes de Zoro. Partindo para a Ilha dos Céus, buscando informações sobre como chegar à ilha, Zoro e o Chapéu de Palha desembarcam em Jaya. Lá, eles encontram Bellamy, que zomba deles por acreditar na existência de ilhas celestiais, e os ataca em um bar. Apesar dos pedidos de Nami para reagir, eles optam por não lutar e são expulsos do bar. Pois tarde, Barba Negra inspira a tripulação dizendo que os sonhos de um homem nunca morrem.
Robin então revela que ouviu rumores sobre Mont Blanc Ticket, um homem que sabe como chegar à Ilha do Céu. E eles vão ao encontro de Cricket, que fornece informações necessárias para sua próxima jornada à Ilha Celestial. Durante suas aventuras em Skypiea, Zoro desenvolveu uma nova técnica que lhe permite atacar inimigos à distância, criando o que ele chama de lâmina cortante de ar. Dependendo do número de espadas que ele usa, a técnica varia de calibre de 36 com uma espada, calibre 72 com duas e calibre 108 com 3, o mais poderoso de todos. Com essa habilidade, ele conseguiu derrotar Om, um dos sacerdotes de Enel que se autoproclamava Deus. Apesar de ter prometido a Luffy que nunca mais seria derrotado, Zoro enfrentou um revés contra Enel, que o superou com seus poderes concedidos pela Akuma no Mi. A tripulação chegou a Long Ring Long Land e se viu envolvida em um jogo pirata chamado Dave Black Fight, desafiada pela tripulação de Fox, onde caso perdesse, a tripulação se juntaria à tripulação de Fox. Mas no caso, acabaram ganhando e tudo deu certo. Nesse mesmo tempo, na mesma ilha, a tripulação encontrou o almirante Aokiji, e Robin, ao vê-lo, entrou em pânico e explicou que ele é um dos 3 almirantes da marinha, ao lado de Akainu e Kizaru. Ela tentou atacá-lo, mas Aokiji se recuperou facilmente, e ele afirmou não ter a intenção de prender a tripulação, mas considerava Robin uma fonte de problemas, pois todas as organizações que a acolheram acabaram se dissolvendo, e Aokiji estava determinado a capturá-la. Zoro, Sanji e Luffy tentaram protegê-la atacando o Aokiji, mas ele provou ser muito poderoso, congelando-os parcialmente. Luffy então enfrentou o Aokiji sozinho, mas a luta rapidamente se voltou contra ele, terminando com Luffy congelado. Zoro e Sanji, preocupados com a ausência do Luffy, foram procurá-lo e o encontraram congelado, mas vivo. Felizmente, Aokiji já havia partido, e com Luffy a salvo, a tripulação continuou sua jornada em direção a Water 7. A tripulação chegou em Water 7 e a cidade conhecida como Cidade das Águas. Lá, Robin foi capturada e levada a Enies Lobby. Em Enies Lobby, Zoro lutou contra Kako, que é um ex-carpinteiro da Galeila Company, que na verdade era um membro da CP9. E ele havia consumido a fruta que o transformava em girafa. Zoro venceu após uma batalha intensa, utilizando uma nova técnica chamada Modo Ashura, que é um estilo de 9 espadas, onde ele triplica suas mãos e a sua cabeça. Enquanto isso, Luffy enfrentava Rob Lute e a tripulação teve que lidar com os oficiais da marinha, que foi convocado um Buster Call, uma destruição em massa convocada pela marinha. Um usuário da fruta do diabo da ferrugem conseguiu enferrujar a espada do Zoro, a Yubashiri, mas acabou sendo derrotado por Sogeking. A perda da Yubashiri foi triste para o Zoro e o resto da tripulação do Chapéu de Palha também tiveram uma perda muito grande, que no caso é o navio que os acompanhou em muitas aventuras, onde foi destruído. Going Merry tomou vida própria e salvou o Chapéu de Palha, mas já estava muito surrado e teve que ser executado, queimado no caso, onde teve uma despedida muito triste. Após a batalha, a tripulação celebrou com uma grande festa junto com habitantes de Water 7. Partindo para a próxima ilha, eles encontraram Brook, onde Brook pediu ajuda para o Chapéu de Palha para recuperar sua sombra que estava sob posse de Moria, outro Shichibukai. Então eles preparam um contra-ataque contra Moria, e decididos a recuperar suas sombras e ajudar os demais membros da tripulação. E com bolsos cheios de bolas de sal, a tripulação se dividiu com o objetivo de recuperar todas as sombras antes do amanhecer. Frank e Zoro seguiram o caminho. No meio do caminho, eles encontraram Perona, uma comandante dos zumbis selvagens, que usa fantasmas chamados de ectoplasmas para atacar. Embora a equipe tenha caído sob a influência desses fantasmas, o Sop resistiu e conseguiu assumir o controle sobre Perona, surpreendendo a todos. E após Sanji partir para salvar Nami, Zoro e Frank continuaram em direção ao topo da torre, onde Brook estava prestes a ser derrotado por Ryuma. Zoro interveio, salvando Brook e desafiando Ryuma para um duelo, desejando recuperar a espada Shusui de Ryuma como substituição para a perdida Yubashiri. A luta entre Zoro e Ryuma foi intensa e equilibrada, com Brook observando que as técnicas de Ryuma eram similares às suas, porém mais poderosas. Ryuma usou suas técnicas Iron Predator e Zoro respondeu com Hirameki e Magma, usando 2 espadas. O combate seguiu até o telhado, onde Zoro, recebendo o poder de Ryuma, decidiu finalizá-lo com sua técnica de espada única, o voo do dragão braseiro. Ryuma contra-atacou com um golpe muito poderoso, mas a luta, apesar de difícil, acabou sendo vencida por Horonoa Zoro, que se mostrou um espadachim excepcional
e venceu o lendário Ryuma. O zumbi, derrotado, entra em chamas e admite sua derrota, entregando a espada Shusui a Zoro, que reconhece que houve 2 vencedores na luta. No entanto, a equipe mal tem tempo para se recuperar antes de enfrentar outro desafio, o zumbi gigante Ors. Reanimado, ameaça a tripulação. Com todos reunidos, exceto Zoro e Nami, eles se preparam para um combate. Sanji e Franky tentam atacar primeiro, mas são rapidamente superados. Zoro usou sua técnica e consegue danificar um dos dentes de Ors, mas o gigante logo o neutraliza. Apesar dos esforços, a tripulação é derrotada por Ors, que declara lealdade apenas a Moria e parte em busca de membros restantes. Mas a luta não termina aí e a tripulação se recupera e se prepara para um contra-ataque. Eles tentam executar um plano, mas o plano falha quando Robin se recusa a participar, deixando os outros desapontados. Mas era um plano ridículo. Retomando a batalha, Zoro, com a ajuda de Franky e de Sanji, é lançado a um ataque aéreo contra Ors, e a ofensiva cooperativa da tripulação faz com que Ors perca o equilíbrio. Zoro e os outros aproveitam a oportunidade para atacar o zumbi, que reage com raiva. Zoro deixa claro que seu objetivo não é apenas conter Ors até a chegada do Luffy, mas derrotá-lo. Para isso, ele decide testar sua nova espada Shusui na batalha. A batalha se intensifica e Zoro não hesita e esquiva do golpe de Ors, contra-atacando com sua técnica calibre 108. A eficácia da sua nova espada Shusui impressiona o espadachim, tornando um momento crítico para a tripulação. À medida que a neblina se dissipa, a situação se torna cada vez mais desesperadora. Inesperadamente, Moria surge dentro de Ors, ocupando uma cabine feita especialmente para ele. No entanto, Brook, desafiando as expectativas, resgata o Sop no último momento, trazendo consigo um saco de sal, e é um elemento crucial na luta contra os zumbis. A luta esquenta quando o Sop usa fogo contra o Ors, que reage com medo, apesar das chamas não o afetarem diretamente. Zoro e Sanji unem forças mais uma vez, com Zoro cortando partes de uma torre e Sanji as arremessando com suas pernas em direção ao Ors. A intervenção de Nami evita danos maiores, mas a batalha está longe de acabar. Moria revela que pode manipular Ors em várias formas através de uma técnica chamada Revolução Sombria, transformando o zumbi de Luffy em uma bola gigante. A tripulação continua a lutar bravamente, conseguindo atingir o Ors. Robin usa seus poderes para tentar conter Moria, mas ele rapidamente se liberta e tenta roubar a sombra de Robin. Sanji a salva a tempo, esquivando-se de um ataque poderoso de Ors com sua técnica, a perna do diabo. Logo depois, um zumbi de Luffy usa sua técnica Gomu Gomu no Burst, eliminando quase todos os membros da tripulação. O Sop, Nami e Zoro são os únicos que ainda conseguem resistir, e Zoro, determinado, lança ataques com muita intensidade, mas Ors rapidamente o supera. A situação parece sem esperança até que surge o Nightmare Luffy, uma versão poderosa do verdadeiro Luffy, fortalecido pelas sombras de 100 pessoas. Ele desafia Ors para um duelo e surpreendentemente consegue derrotá-lo em poucos minutos. E apesar de Ors tentar se levantar novamente, a tripulação se recupera e se prepara para o ataque final. Franky e o Sop usam a chuva criada por Nami para congelar e imobilizar Ors. Zoro então ataca a barriga do gigante com sua técnica secreta, Catavento Infernal, enquanto Sanji bloqueia suas costas. Luffy, com o impulso de Brook, libera seu poder máximo com a técnica Gear Third Gigante Bazooka, causando danos devastadores a Ors, que fica com a cabeça destruída e a mandíbula sangrando. A vitória parece certa, mas a ameaça de Moria ainda persiste. O grande corsário ainda convida absorve 1000 sombras de Thriller Bark, tornando-se extremamente poderoso e gigantesco. Ele causa um terremoto em toda a ilha com apenas um soco, demonstrando seu poder imenso. Contudo, a arrogância e a raiva de Moria acabam sendo um ponto fraco para ele. A tripulação então vence a batalha, mas a escuridão que Moria representa está longe de ter desaparecido. O grande corsário, ainda vivo, com essas 100 sombras, cresce até atingir dezenas de metros. E a luta contra Moria alcança um clímax tenso. Mesmo dominando sua Akuma no Mi, Moria luta para controlar todas as sombras que ele absorveu. Zoro então aponta que é apenas uma questão de tempo até que o plano de Moria desmorone. Luffy então acelera o confronto, ativando seu Gear Second. Em uma combinação poderosa com Gear Third, lança a técnica Gomu Gomu no Obus, conseguindo finalmente libertar as sombras e derrotar Moria. Com isso, todas as pessoas da ilha são salvos. Após se recuperarem, a tripulação discute os perigos e efeitos das técnicas de Luffy, e eles são agradecidos por Laura e os membros da Associação de Vítimas de Thriller Bark. Mas a paz é breve. Bartolomeu Kuma, ou
outro dos 7 Chichibukais, chega em ordens de governo mundial para eliminar o bando do Chapéu de Palha. Zoro, sem hesitar, enfrenta Kuma e ele ataca com o Nitório Rashomon, mas Kuma, com suas habilidades de se teleportar, envia ondas de choque e esquiva-se facilmente. Zoro, mesmo usando toda a sua força e técnicas como o calibre 36, não consegue ferir o Kuma, que revela ter consumido a Nikyu Nikyu no Mi, a fruta das almofadas, e ele ataca Frank e continua com mais poderes para cima do oponente. Mas Zoro esquiva e tenta contra-atacar sem sucesso novamente. Sanji intervém para evitar que Zoro seja derrotado, e o Usopp também tenta ajudar, mas seus ataques são inúteis contra Kuma, e este propõe um ultimato: entregar Luffy ao governo ou enfrentar sua técnica mortal Urso Choque. A tripulação se recusa a ceder e Kuma desencadeia sua técnica, devastando a ilha. Quando tudo parece perdido, Zoro então surge e ataca Kuma com o Itório Xixi Sonson, atingindo de frente. Kuma então é revelado ser um ciborgue. Zoro foi atingido por um raio laser disparado por Kuma, revelando que o Grande Corsário é na verdade um protótipo de uma arma humana criado pelo governo mundial e projetado pelo Dr. Vegapunk. Em um momento crítico, Zoro propõe um acordo a Kuma, sua vida em troca da segurança dos seus amigos e de Luffy. Então Sanji tenta se sacrificar na luta com Zoro, mas é rapidamente incapacitado por um golpe do espadachim. Kuma então transfere toda a dor do Luffy pro Zoro, que suporta o tratamento em silêncio. E a troca do Zoro suportar tudo isso, que se ele saísse vivo, Kuma deixaria eles em paz. E o Zoro consegue. E quando todos acordam, incluindo o Luffy, Sanji encontra o Zoro de pé e pergunta o que aconteceu. Zoro, todo ferido, responde que não aconteceu nada. Esse é um dos momentos mais importantes e mais épicos, mostrando que o Zoro estaria disposto a dar a sua vida pela tripulação e por Luffy. E quando indagado, prefere não se gabar e ficar em silêncio. Zoro é cuidado e curado e descansa, guardando o segredo do seu sacrifício. E durante esse tempo, Brook é aceito oficialmente como membro da tripulação. Mais tarde, Zoro visita o túmulo dos piratas Romber para prestar homenagem à sua espada perdida, a Yubashiri, e encontra serenidade ao saber que Brook agora é parte da tripulação. E a tripulação então deixa a Thriller Bark pronta para novas aventuras. Zoro então se envolve em um conflito com o dragão celestial, o Tenryubito, que é um nobre mundial, depois que esse último atira em um homem tentando proteger sua noiva. Ignorando completamente a posição elevada de dragão celestial e o protocolo exigido em sua presença, Zoro prepara-se para reagir, o que irrita o nobre, que vê isso como uma falta de respeito e tenta matá-lo. Zoro esquiva-se facilmente e está prestes a contra-atacar quando é interrompido por Bonnie, que evita consequências maiores. Apesar da intervenção de Bonnie, a situação escala quando Luffy ataca o nobre logo depois. Zoro então cuida do homem ferido, surpreendendo Bonnie após seu aviso sobre as consequências de confrontar um dragão celestial. Após se envolverem em conflito, Kizaru é mandado para a ilha para capturar Luffy. Além disso, Kuma aparece, então os Chapéus de Palha são praticamente dizimados e Kuma, para tentar ajudá-los, manda cada um para uma ilha diferente. Zoro acabou numa ilha chamada Kuraigana, onde um castelo parecia habitado apenas por Perona, que foi enviada para lá por Kuma. Inicialmente, Perona desconfiou de Zoro, mas depois acabou ajudando, devolvendo suas espadas, indicando a saída da ilha. Zoro, conhecido por ser alguém que se perde muito fácil, teve Perona como sua cuidadora temporária, enquanto estava na ilha. Zoro enfrentou um grupo de macacos que imitavam estilos de luta humanos e se feriu gravemente, e descobriu que um dos macacos havia copiado seu próprio estilo de luta. Mihawk apareceu para informar Zoro sobre a morte do irmão de Luffy, do Ace, e sobre uma mensagem do Luffy transmitida através dos jornais. Zoro, entendendo a mensagem do Luffy, pediu a Mihawk que o treinasse para se preparar para os desafios do novo mundo. Mihawk aceitou e treinou Zoro após ouvir sobre a promessa entre ele e Luffy. Zoro explicou a Perona que o reencontro planejado para 3 dias foi adiado para 2 anos, para que pudessem se preparar adequadamente para o novo mundo. 2 anos depois, Zoro reaparece no arquipélago de Sabaody, ainda com um péssimo senso de direção, que o obrigou a ser guiado por Perona. Ele demonstrou grande habilidade ao cortar um navio pirata ao meio, confundindo com um barco de pesca. Zoro agora possui uma cicatriz sobre o seu olho esquerdo, seu cabelo está penteado para trás e sua vestimenta lembra a de um samurai, como
músculo significativamente mais desenvolvido do que antes. Pelo jeito, o treinamento deu certo. Ao reencontrar Sanji, fica claro que a rivalidade entre eles permanece inalterada. E Zoro também mostrou seu progresso ao cortar um pacifista ao meio, sem muito esforço, um feito que estava fora do seu alcance antes do treinamento de 2 anos. No arco da Ilha dos Homens Peixes, Zoro demonstra seu grande avanço ao derrotar facilmente Netuno, que é o rei do mar, usando 2 espadas. E durante uma inundação no castelo, ele enfrenta Road Jones, que é um homem peixe, e debaixo da água ele ainda derrota com um único golpe de espada. E Road Jones sobrevive devido aos esteroides que ele usou, mas Zoro acaba sendo capturado por falta de oxigênio e ele mais tarde é libertado por Usopp e Brook graças à ajuda de outros personagens, que ainda estava escondido no palácio. Zoro reencontra seus companheiros de tripulação no local e todos estão prontos para lutar contra o exército de Road Jones. Lá, ele luta contra Hyozou, considerado o melhor espadachim da ilha, e vence facilmente. No Palácio Hyugo, Luffy pergunta a Zoro se ele sentiu a presença de um animal estranho, o que Zoro confirma. Eles então encontram o Sanji e partem para resgatar a princesa Shirahoshi, que havia sido sequestrada por Caribou. Após derrotarem Caribou, descobrem que ele roubou todos os tesouros do palácio que Netuno havia planejado presentear, e Zoro, junto com Luffy e Sanji, é repreendido por Nami por terem entregado o tesouro recuperado para a Big Mom. Chegando ao Novo Mundo, a tripulação recebe um pedido de socorro de Punk Hazard. Nami organiza um sorteio para decidir quem acompanhará Luffy até lá. Zoro, Robin e Usopp são escolhidos. Em Punk Hazard, eles enfrentam um dragão que Zoro decapita. Mais tarde, encontram um centauro que inicialmente faz amizade com Luffy, mas depois o ataca ao perceber que é um intruso. Após lidarem com o centauro, o grupo descobre por Brook que Nami, Sanji, Frank e Chopper foram capturados em uma grande parte gelada da ilha e decidem resgatá-los. Ao atravessarem Punk Hazard, eles encontram Barba Marrom e sua gangue, que confunde Zoro com um samurai que os atacou recentemente. O grupo foi atacado, mas Zoro os ajudou a escapar utilizando um bloco de gelo. Ele também decidiu pegar as roupas dos centauros para disfarçar o grupo, com exceção de Usopp, e enquanto Brook se juntava a eles para ajudar. Após derrotarem Barba Marrom, que foi forçado a transportar o grupo, Luffy encontrou seus companheiros que haviam escapado de uma situação complicada, embora estivesse em corpos trocados. Pouco tempo depois, Nami, no corpo de Frank, enviou Zoro, Brook e Sanji no corpo de Nami em busca do samurai que procurava por seu torso, principalmente para evitar que Sanji abusasse da situação, né, se é que você me entende. Durante a busca, eles enfrentaram os Yetico Brothers, que os atacaram com gás etílico. Zoro conseguiu resistir ao gás o suficiente para salvar a todos. Quando acordaram, continuaram a procurar pelo samurai e o encontraram congelado. O samurai explicou que devido ao seu poder não podia nadar, e perto de um lago encontraram uma criatura viscosa que lançava cópias de si mesmo. Sanji, mesmo envenenado, mergulhou no lago para recuperar o torso do samurai. Enquanto isso, Zoro e Brook enfrentavam as criaturas, mas cada ataque liberava uma nuvem de gás venenoso. Quando Sanji retornou com o torso, o samurai foi reconstituído, apresentou-se como Kinemon, a raposa de fogo, e demonstrou uma técnica capaz de cortar o próprio fogo. Logo depois, ele partiu em busca do seu filho, Momonosuke, e Zoro decidiu ajudar, impressionado com sua habilidade. Enquanto se dirigiam ao laboratório, sendo perseguidos pelo Smile, o monstro gigante, encontraram Nami e Usopp, acompanhados por Barba Marrom. Ao chegarem ao laboratório, Zoro e Kinemon cortaram a porta, encontrando-se com Luffy e Robin, que estavam na companhia de Law, Smoker e Tashigi. Quando Luffy foi enfrentar Caesar Claw, Zoro alertou para se manter focado, pois eles estavam apenas começando sua jornada pelo Novo Mundo. Luffy prometeu ficar alerta daqui pra frente, e durante esse tempo, os fuzileiros navais do G5 da Marinha atacaram o Chapéu de Palha e Kinemon por esquecerem que o objetivo principal era evacuar o laboratório e salvar as crianças. Zoro defendeu o grupo, eliminando todos os soldados que os atacaram. Tashigi interveio, tentando proteger os soldados, e apesar da sua posição, Zoro notou que ela não demonstrava vontade de lutar. E Tashigi permitiu que os piratas prosseguissem e instruiu seus homens a focarem na evacuação. Durante um ataque
de um dos dragões de Vegapunk, Zoro comentou sobre a fraqueza do dragão e deixou Nami, Usopp, Robin, Brook e Kinemon cuidarem dele. Mais tarde, Zoro e outros encontraram Chopper e se dirigiram à Sala dos Biscoitos, onde Zoro enfrentou Monet. Tashigi tentou intervir, mas acabou sendo ferida. Zoro então salvou Tashigi e confrontou Monet, desmoralizando-a psicologicamente antes de Tashigi finalizar a luta. Após a batalha, Zoro carregou Tashigi ferida enquanto fugiram do gás venenoso e conseguiram. E quando uma pedra bloqueou o caminho durante a fuga, Zoro rapidamente cortou e usou suas habilidades para detectar o perigo do gás. Eles ficaram surpresos ao encontrar Buffalo e Baby Five como inimigos, com exceção de Zoro, que parecia menos impressionado. Após a derrota de Buffalo e Baby Five e a captura de Caesar Claw, Zoro celebrou com todos. Tashigi e os fuzileiros navais levaram as crianças para longe de Punk Hazard, enquanto os Chapéus de Palha partiram com Law, Kimon e Momonosuke. E durante a viagem para Dressrosa, Luffy revelou a aliança formada com Law para derrotar os 4 imperadores do Novo Mundo, um desafio que Zoro aceitou com entusiasmo. Law compartilhou os detalhes do plano para desmontar as forças do imperador Kaido, envolvendo a conexão de Doflamingo com o submundo. Numa noite, enquanto estavam juntos, Kimon notou que Zoro estava com a espada de Ryuma e exigiu lutar com ele, acusando ele de desrespeitar um herói de Wano. Zoro, contudo, negou ter feito tal coisa, mesmo tendo que se defender dos ataques de Kimon. O confronto só parou quando Kimon descobriu que seu filho estava tomando banho com Robin. Na manhã seguinte, a tripulação ficou sabendo da notícia da renúncia de Doflamingo ao título do Grande Corsário de Shichibukai. O jornal também detalhava a aliança entre Law e Luffy, assim como a formada por Kid, Hawkins e Apple. Já no arco de Dressrosa, após Law informar Doflamingo que eles entregariam Caesar Claw em Green Beach, o Toussaint Sunny se aproximava de Dressrosa, preparando-se para os próximos eventos. Após chegar a Dressrosa, o Chapéu de Palha se dividiram em grupos com tarefas específicas. Zoro fez parte do time encarregado de destruir fábricas de sede e resgatar Kanjuro. Enquanto exploravam Dressrosa, conhecida por seus cassinos, Zoro e seus companheiros se prepararam para jantar em um restaurante. E antes de entrarem, Zoro encontrou um homem cego pedindo indicações para um lugar onde pudesse jogar. Zoro, desconfiado, mas cortês, indicou o restaurante à frente como um lugar onde o homem poderia encontrar o que procurava. O cego agradeceu e seguiu para o restaurante. Este cego, na verdade, descobrimos depois que era um almirante da marinha, chamado Fujitora. Dentro do restaurante, a equipe observou o homem cego jogando roleta e ganhando consecutivamente, chamando a atenção de todos. O clima mudou quando Luffy acidentalmente o desafiou e o cego revelou uma lâmina escondida em sua bengala, imobilizando seus oponentes ao tocá-los e criando um enorme buraco negro com sua habilidade, surpreendendo todos ali presentes. Sanji especulou que o homem tinha poderes de Akuma no Mi, uma teoria que o Zoro considerou questionar a natureza do poder do cego. Após o homem cego deixar o cassino sem revelar sua identidade, começou uma confusão com várias pessoas notando o desaparecimento misterioso dos seus pertences, atribuindo por um espectador as fadas. Zoro percebeu que sua espada Shusui também havia sido roubada, e ele junto com Sanji e Kinemon partiu em perseguição ao ladrão. Kinemon prometeu a Zoro que ele recuperaria sua espada assim que encontrasse o responsável pelo roubo. Zoro acabou perdendo o ladrão de vista, e quando Sanji foi distraído por Violet, Zoro seguiu sozinho na busca. Eventualmente, ele demorou, mas conseguiu localizar o ladrão e recuperar sua espada. O ladrão revelou ser um anão, que havia torcido a perna. Ela implorou a Zoro para levá-la ao Campo das Flores, onde precisava reportar-se ao seu comandante sobre o ataque iminente da família Don Quixote ao Toussaint Sunny. Apesar de Zoro querer correr imediatamente para a praia, acabou sendo convencido de levá-la primeiro ao Campo das Flores. No caminho, ela criticou Zoro por ser um péssimo na questão do senso de direção. Isso a gente já sabe há muito tempo, né? O Zoro então chega ao quartel-general do Exército Real Oculto de Ryuko, localizado sob o Campo das Flores, onde encontra Frank e o Soldado do Fogo. Enquanto Ika tenta atualizar Zoro sobre a situação do Sunny, ele descobriu que Luffy estava competindo no torneio no Coliseu Corrida, ficando frustrado por não ter se juntado a ele. Ao lembrar que o Usopp e Robin também estavam envolvidos com os anões, Zoro se deu conta de que precisava voltar ao Toussaint Sunny.
Zoro, acompanhado por Ika, corre em direção ao Sunny, e pelo caminho Ika compartilha informações sobre Jora e 3 poderosos subordinados de Doflamingo. Eles se dirigem para encontrar Sanji e Kinemon. Quando descobrem que o grupo de Nami estava em perigo, Sanji partiu para resgatá-los, enquanto Zoro e Kinemon permaneceram no Coliseu Corrida. Bartolomeu se ofereceu para ajudar a localizar Luffy, prometendo um autógrafo de Zoro em troca. Com a assistência de Bartolomeu, eles conseguiram se reunir com Luffy. Zoro expressou sua frustração por não ter sido convidado para o torneio no Coliseu e avisou Luffy sobre a presença de soldados da marinha cercando o local. A informação foi rapidamente ignorada por Luffy, mas surpreendeu Kinemon, e eles se juntaram a uma reunião com o grupo de Sanji e Frank, onde, após serem atualizados sobre a situação em Dressrosa, Luffy aprovou a participação na revolução. Zoro, Kinemon e Luffy testemunharam a conclusão de uma batalha entre Doflamingo e Law, ficando chocados ao ver Doflamingo atirar em Law a queima-roupa. Quando Zoro e Kinemon tentam intervir para salvar Law, foram confrontados por Isho, revelando-se um homem cego que Zoro havia encontrado anteriormente, que no caso é um almirante. Usando o poder gravitacional da sua bengala, Isho criou um buraco negro que prendeu o Zoro, mas o espadachim conseguiu se libertar usando sua técnica calibre 36. Enquanto isso, Kinemon alcançou Law, mas foi repelido por Doflamingo. Luffy tentou ajudar, mas descobriu que as grades do Coliseu eram feitas de Kairoseki, impedindo sua intervenção. A revelação de que o jogador cego era na verdade um almirante deixou toda a tripulação em surpresa. Doflamingo e Isho, usando suas habilidades, levitaram acima dos seus oponentes e se dirigiram ao Palácio Real, com Doflamingo prometendo esclarecer a situação. Enquanto isso, os fuzileiros navais começaram a perseguir Zoro e Kinemon. Luffy e Kinemon e Zoro, disfarçados, se dirigiram ao palácio e encontraram Viola, que os ajudou a infiltrar-se no Palácio Real. Lá, eles encontraram Pika, um dos oficiais de Doflamingo que se transformou em um golem de pedra. Zoro lutou contra Pika, mas teve dificuldades pois não sabia onde atacar para derrotá-lo. Quando Pika desapareceu, Zoro se perdeu tentando encontrá-lo. Zoro, reconhecido como um dos alvos principais de Doflamingo, juntou-se a Luffy, a Law e a Viola e Riku, fora da torre. Ele ligou para Robin para informar sua localização e saltou com Law para se reunir a Luffy em direção ao palácio. Ao aterrissar, eles se depararam com Dellinger, McVeeze e Sr. Pink, iniciando um confronto. Zoro protegeu Luffy de um ataque de Dellinger e ainda após o confronto, eles foram surpreendidos por mais marinheiros e civis armados. Isho interveio garantindo que os disparos não atingissem os civis. Enquanto avançaram para o Palácio Real, Luffy e Zoro encontraram vários gladiadores do Coliseu Corrida dispostos a lutarem contra Doflamingo. Entre eles estavam Cavendish, Shinjao e muitos outros que se ofereceram para ajudar na batalha. Zoro, Luffy e Law cavalgaram em Uchi, que é um touro de batalha. E durante o confronto com Pika, Zoro conseguiu identificar e atacar o corpo real do adversário. E apesar da confusão causada pela habilidade de Pika de controlar pedra, Luffy atacou o golem de pedra de Pika, enquanto Zoro enfrentou Pika diretamente. Então, o adversário desejou enfrentar Luffy, mas Zoro interveio, começando assim um confronto decisivo. Zoro enfrentou Pika com entusiasmo, mostrando um sorriso que indicava sua satisfação com o desafio. E durante a luta, o adversário usou sua habilidade para criar pernas de aranha de pedra com a formação Spike Rock, aumentando a intensidade do confronto. Quando o grupo de Nico Robin chegou, pediram a Zoro para bloquear o adversário que pudesse progredir até o Campo das Flores. Zoro atacou Pika com uma técnica de 3 espadas, o Santório, e impressionou o Bartolomeu. Após ajudar o grupo de Robin, Zoro continuou sua luta contra o adversário, que ameaçou destruir todos e criticou a confiança de Zoro. Pika, transformado em golem novamente, empurrou Zoro para o nível 2, onde foi atacado pelos homens de Doflamingo, mas teve a ajuda do almirante Orumbus. O adversário então usa seu ataque, criando enormes espinhos no campo de batalha, mas Zoro se manteve provocativo. McVeeze tentou atacar o Zoro, mas foi interceptado por Hajirudin e lançado contra a gaiola, desmaiando após isso. Zoro então preparou-se para um ataque final contra Pika, usando sua técnica avançada para derrotá-lo definitivamente. Ele pediu para ser lançado em direção ao gigante Pika e corta ele ao meio usando o estilo de 3 espadas, imbuída com haki do armamento. Após isso, ele corta vários pedaços de pedra do gigante até acertar o corpo verdadeiro e derrota o adversário. Apesar dos esforços conjuntos de Zoro, Kinemon, Fujitora e Kanjuro, os guerreiros do Coliseu, Frank e os anões, a gaiola começou a se mover novamente. Zoro sorriu ao ver o Luffy retornar, mas expressou urgência quando seu capitão foi lançado contra a parede. E com o anúncio da vitória
vitória de Luffy, feito por Guts, Zoro sorriu orgulhosamente, segurando seu sabre no ombro direito. Após a queda de Doflamingo, Zoro reapareceu na casa de Kairos junto com Robin, Franky, Luffy, Law, Usopp, Kairos e Bellamy, que estavam descansando. Durante esse tempo, eles encontraram Sabo e Zoro ficou surpreso ao descobrir que Luffy tinha outro irmão além de Ace, assim como Franky, que ficou surpreso também. Sabo compartilhou que havia perdido sua memória em um incidente e a recuperou graças a Ace, e antes de partir, Sabo deixou com eles o cartão de vida, o Viver Card para Luffy, do qual Zoro pegou um pedaço prometendo cuidar do seu irmão mais novo. 3 dias depois, ainda em Dressrosa, Zoro expressou sua surpresa com a capacidade de Luffy de fazer várias coisas simultaneamente, como comer, dormir ou ficar zangado, e pediu para que ele não fazer tudo de uma vez. Enquanto se recuperavam na casa de Kairos, Kairos revelou que havia espalhado rumores sobre o pai de Rebecca ser um príncipe de uma terra distante, para esconder sua verdadeira identidade devido ao seu passado problemático. Zoro e Usopp duvidaram que Luffy acreditasse na história. Nesse interim, Bartolomeu chegou visualmente emocionado por estar na presença de Luffy, Zoro, Usopp, Robin e Franky. E ele informou que Sengoku e Tsuru estavam em Dressrosa e se aproximando. Com os fuzileiros navais em movimento, Bartolomeu orientou que eles se dirigissem para o Porto Leste, e com a ajuda dos combatentes do Coliseu para escapar, o Chapéu de Palha conseguiram. Enquanto o grupo fazia seu caminho para o porto, Luffy mencionou que precisava fazer algo antes de partirem. Zoro, sempre apressado, acabou se dirigindo para o sul por engano, até que Bartolomeu corrigiu sua rota, e eles seguiram para o Porto Oriental acompanhados por Robin, Franky, Kemon, Kanjuro, Law e Bellamy, enquanto Cavendish, Sai, Hajirudin, Suleiman, Blue Dilly e Baby Five cobriam sua fuga. Quando Fujitora chegou ao Porto Oriental, Luffy avançou para atacá-lo, desafiando o almirante abertamente. Zoro notou que Luffy estava anunciando seus movimentos contra Fujitora antecipadamente. Fujitora respondeu com seu poder de gravidade, empurrando Luffy para trás. O Zoro estava pronto para entrar na luta, mas foi detido por Bartolomeu, que alertou que eles não tinham mais tempo. Os piratas correram por uma plataforma marítima, chegando ao navio principal da frota Orumbus, o Yonta Maria. Cavendish, Bartolomeu, Sai, Idel, Léo, Hajirudin e Orumbus expressaram seu desejo de serem subordinados de Luffy, oferecendo uma frota de mais de 5.600 homens. Para selar o pacto, eles propuseram um brinde com saquê, mas Luffy recusou, surpreendendo Bartolomeu e a todos. Zoro sugeriu colocar o saquê em um barril em vez de forçar Luffy a beber, bebendo ele mesmo com as mãos e sendo repreendido por Usopp. Luffy declarou que não precisavam de formalidades e que o Chapéu de Palha ajudariam se necessário. Apesar disso, os capitães beberam o saquê, formalizando a grande frota do Chapéu de Palha. Para desagrado de Luffy, que notou seu copo vazio porque Zoro já havia bebido tudinho. A celebração marcou a vitória sobre a família Don Quixote e a partida de Dressrosa. Deixando Dressrosa, o grupo, incluindo Luffy, Zoro, Usopp, Robin, Franky, Law, Kemon e Kanjuro, seguiram para Zou. Com ordens de Law para dirigir-se a Zou, Usopp questionou sobre a chegada do grupo de Sanji, enquanto Franky confiava em Nami como navegadora, apesar das preocupações com o navio de Big Mom. Zoro, lendo o jornal, informou a Luffy sobre o aumento das suas recompensas, uma notícia que alegrou Luffy. Bartolomeu mostrou as recompensas exibidas na parede, e Zoro, ao ver sua própria recompensa aumentando para 320 milhões de berries, expressou seu desejo de comemorar com saquê. É lógico, o Zoro sempre tomando uma biritinha, né? Durante uma tempestade de granizo, Zoro e os outros ficaram chocados ao descobrir que o Barto Club não tinha um navegador e carecia de experiência em navegação, dependendo de conselhos inúteis de uma vovó. Assim, eles tiveram que proteger o navio enquanto viajaram pelo Novo Mundo até chegar a Zou. Ao chegar, eles se despediram de Barto Club e começaram a subida ao elefante gigante em busca do grupo de Sanji. No caminho, foram surpreendidos por um macaco que fez Kinemon e Kanjuro caírem do dragão que foi conjurado por Kanjuro, mas prometeram alcançar o resto do grupo mais tarde. Após chegarem ao topo, o grupo explorou uma vila e logo Zoro foi atacado por Carrot, uma Mink coelho, até serem interrompidos por Wanda, uma Mink cachorro. Wanda teve que lidar com um intruso na floresta das baleias e mencionou o cadáver de um companheiro, deixando Zoro e os outros preocupados, mas eles decidiram continuar explorando a ilha. Durante essa estadia, perceberam sinais de um recente ataque e enfrentaram uma chuva intensa típica da área. Reunindo-se com Nami e Chopper na fortaleza, Zoro participou de um banquete com a tribo Mink, mostrando-se irritado com a brincadeira dos Minks. Reencontraram-se com Brook, que mencionou a segurança de Momonosuke e alertou para não mencionarem samurais ou Wano. A preocupação com Sanji foi minimizada por uma carta
carta que ele deixou, embora Nami tivesse descontente com a relação de Zoro e de Luffy. Após ouvir as histórias de Nami, Chopper e de Wanda sobre os eventos recentes, incluindo o ataque de Jack a Zou, Zoro e o grupo prepararam-se para encontrar o Duque Inuarashi, um dos benfeitores de Zou e um dos líderes. Durante a visita do Chapéu de Palha à casa de Inuarashi, Wanda compartilhou que Jack estava procurando por um ninja de Wano, chamado Raizo. Eles foram informados sobre a devastação causada por Jack e a resistência da tribo Mink. Posteriormente, a tripulação decidiu encontrar Nekomamushi e os Guardiões, viajando com Wanda e Carrot para a Floresta das Baleias. Zoro, ouvindo sobre a partida de Sanji, reagiu com indiferença, provocando a irritação de Chopper. Ele lembrou a equipe sobre as consequências das suas ações em Punk Hazard e Dressrosa, antecipando o futuro confronto com os piratas feras devido ao interesse de Kaido nos samurais. A conversa sobre a responsabilidade de Sanji na situação levou Luffy a decidir procurá-lo. Durante a festa com Nekomamushi, Zoro e os piratas do Chapéu de Palha, exceto Franky, Robin e Brook, celebraram. No dia seguinte, a chegada de Kinemon e Kanjuro gerou preocupação, temendo a reação da tribo Mink ao encontrar os samurais. Para surpresa de todos, a tribo Mink acolheu calorosamente os samurais, revelando que Raizo estava seguro com eles, protegido apesar dos tormentos sofridos por causa dele. A descoberta de que Momonosuke não era filho de Kinemon, mas o herdeiro Daimyo de Kuri, o Shogun de Wano, surpreendeu ainda mais o Chapéu de Palha. Lá, eles descobriram informações cruciais sobre os World Poneglyphs através de Inuarashi e a relação deles com o Laugh Tale. Eles aprenderam que Kaido e Big Mom possuem 2 desses poneglyphs e que os ancestrais de Momonosuke foram os criadores desses artefatos misteriosos. A execução de Oden, que viajou com Gold Roger para Laugh Tale, foi discutida e Zoro compreendeu o interesse de Doflamingo e de Kaido pelos samurais. E uma aliança com os samurais e a tribo Mink foi formada para enfrentar Kaido e o Shogun atual de Wano. Logo após isso, Zou foi sacudida pelo retorno de Jack, mas a ameaça foi neutralizada por Zunisha, o elefante gigante a mando de Momonosuke. Com a ameaça dissipada, a aliança começou a se preparar para suas próximas missões, com Zoro decidindo seguir com Kinemon para Wano. Em Wano, sob disfarce de Zorojuro, Zoro enfrentou acusações falsas e derrotou um magistrado corrupto, salvando-se da execução. Ele reuniu-se com Luffy após um período vivendo como um fugitivo e os dois enfrentaram as forças de Kaido lideradas por Basil Hawkins. Mesmo ferido, Zoro continuou lutando, protegendo Tama e encontrando refúgio na casa de uma aldeia que ofereceu ajuda. Durante a visita à cidade de Okobori, em Wano, Zoro teve suas feridas tratadas por Kiko, e um lutador de sumo chamado Urashima flertou com Kiko, mas se intimidou ao encontrar Zoro. E após tratar Tama, Zoro e Luffy ouviram de Tsujuro sobre os danos que o shogunato de Kurozumi Orochi infligiu a Wano. Zoro interceptou uma flecha disparada em direção a Tsujuro por um gifter dos piratas feras, chamado Batman, e na confusão, Tama foi sequestrada por Gazella Man. Kiko, Zoro e Luffy os perseguiram até a cidade Bakura, onde Kiko mostrou suas habilidades de samurai ao cortar o topete de Urashima. Luffy acabou entrando no ringue de sumo e derrotou Urashima, e juntos eles enfrentaram mais inimigos até Luffy resgatar Tama de Holiden. Após o confronto, eles se uniram com Law, que repreendeu Zoro por atrair problemas. Eles voltaram para a cidade de Okobori, trazendo comida para os moradores famintos. Zoro se separou do grupo enquanto subia uma montanha e acabou perdendo, indo parar em um cais onde soube por um jornal que Luffy havia sido derrotado por Kaido. Zoro teve uma interação agradável com Tonoyasu, ganhando dinheiro em jogos de azar e enfrentando bandidos de Yakuza. Yasuo então levou Zoro para a cidade de Ebisu, onde todos os moradores sempre estavam sorrindo. Shusui foi roubada por um homem chamado Gyukimaru em Ringo. Zoro perseguiu Gyukimaru, mas foi interrompido por Kamazo, um assassino que perseguia uma jovem, a Otoko. Zoro concordou em ajudar a mulher em troca de comida e álcool, envolvendo-se em um duelo com Kamazo. Durante o duelo, Zoro foi ferido, mas conseguiu derrotar Kamazo usando a técnica Rengoku Onigiri, antes de desmaiar devido aos ferimentos. Zoro acordou em uma casa próxima ao cemitério norte, sendo cuidado por uma mulher que se revelou como Hiyori, a irmã de Momonosuke. Após uma refeição e algumas revelações, Zoro e Hiyori correram para a capital das flores após saberem da execução iminente de Tonoyasu, revelando como
como um ex-daimyo chamado Shimotsuki Yasui. A morte de Yasui e a reação dos moradores devido aos efeitos das Smiles defeituosas foram chocantes para Zoro, que junto com Sanji interveio para salvar Toko, a filha de Yasui, de um ataque de Orochi. Em seguida, Zoro se envolveu em um duelo com o samurai Kyoshiro, impedindo-o de alcançar Orochi. Depois, enquanto protegia Hiyori dos ninjas, Zoro decidiu buscar vingança por Yasu e partiu em busca de Shusui. Após derrotar Gyukimaru na ponte Oyagi e reunir-se com Kawamatsu, Zoro foi persuadido por Hiyori a deixar a Shusui em Wano em troca de Ema, uma espada de igual valor que pertenceu ao seu pai, Oden. Após treinar e conseguir controlar Ema, Zoro preparou-se para a invasão a Onigashima junto com o Chapéu de Palha e os aliados. No dia do Festival do Fogo, Zoro e os aliados chegaram ao porto Tokage, juntando forças com os piratas Hert e os piratas Kid para enfrentar a frota dos piratas feras. Com a chegada de Jinbei, a frota aliada conseguiu ir para Onigashima, prontos para a batalha decisiva contra Kaido e seus subordinados. Uma guerra se iniciaria. Quando o Chapéu de Palha chegaram a Onigashima, eles se juntaram à luta contra os piratas das feras e Zoro seguiu Luffy, que estava tentando parar os piratas de Kid de chamar a atenção. No entanto, ambos acabaram revelando suas identidades e lutando contra as hordas de inimigos. Durante o confronto, enfrentaram Scatman Apple, cujos ataques musicais causaram ferimentos. Zoro e Luffy tentaram se deslocar para um local mais seguro, recebendo a dica de Killer e de Kid para cobrir os ouvidos e evitar os efeitos dos ataques de Apple. Zoro se separou do grupo e continuou combatendo o inimigo, enquanto avançava no castelo. Ele se reuniu com Luffy e tentou alcançar o telhado para confrontar Kaido, mas foram interceptados por Queen e King, dois dos principais membros dos Piratas Feras. Após um breve embate, foram lançados de volta ao campo de batalha, onde se prepararam para uma nova investida. Durante a batalha, Zoro cortou um dos números de Kaido ao meio e enfrentou X-Drake, desconfiando inicialmente das suas intenções antes de formar uma trégua temporária para combater Apple. Queen transformou o combate em um jogo mortal ao disparar um vírus, chamado Ice Oni. Zoro perseguiu Apple para combater os anticorpos e com a ajuda de X-Drake conseguiu derrubar Apple e entregar o antídoto para o Chopper. E ao mesmo tempo Zoro impediu Queen de interferir, cortando sua metralhadora com ataque à distância. Após desembarcarem em Onigashima, Zoro e Luffy decidiram impedir os piratas Kid, que haviam atacado pela entrada principal. Durante o caos, Zoro encontrou Luffy e juntos lutaram contra as hordas de piratas feras. Apple atacou com sua música, ferindo Zoro e Luffy. Kid e Killer, que também estavam presentes, ajudaram eles a se proteger dos ataques de Apple. Separando-se para avançar pelo castelo, Zoro enfrentou mais e mais inimigos, mas logo todos se reuniram para um ataque em massa. Marco, dos piratas do Barba Branca, chegou para auxiliar. Enfim, um aliado de respeito, e outros foram ajudados por Marco com as suas chamas de cura. Depois de ajudar todos, ele levou Zoro ao telhado para enfrentar Kaido e Big Mom. Ao chegar, Zoro e Luffy se juntaram a Law, Kid e Killer no confronto contra dois dos imperadores. Durante a batalha, Zoro conseguiu dividir um ataque da Big Mom e interceptar ataques direcionados a Luffy. No entanto, Big Mom e Kaido lançaram um ataque conjunto devastador, no qual Zoro se sacrificou para proteger seus companheiros, sofrendo grandes danos. Enquanto Kid e Killer se concentravam em Big Mom, Zoro reuniu suas últimas forças para atacar o Kaido, deixando uma cicatriz no Imperador com seu poderoso ataque Ashura. Surpreendentemente, Kaido notou o uso do Haoshoku Haki por Zoro no ataque, algo que o próprio Zoro desconhecia possuir. Após seu ato heróico, Zoro foi derrubado, mas Luffy assegurou que a batalha contra Kaido continuaria com ele liderando o confronto. Após uma batalha intensa em Onigashima, Law teleportou Zoro e ele mesmo para um local seguro dentro do castelo, onde Sanji os encontrou. Zoro estava gravemente ferido, com vários ossos quebrados, mas foi rapidamente atendido por Sanji e Chopper. Apesar de seus ferimentos, Zoro estava determinado a voltar à batalha, e após tomar um remédio de recuperação instantânea com potentes efeitos colaterais, ele se recuperou o suficiente para lutar novamente. Zoro e Sanji então se juntaram para enfrentar King e Queen.
os All-Stars dos Piratas Feras. Ambos desferiram golpes poderosos contra seus adversários, reafirmando sua determinação de ver Luffy se tornar o rei dos piratas. A batalha se intensificou, com Zoro lutando contra King, que usou técnicas inusitadas que surpreenderam Zoro. Mesmo assim, Zoro manteve sua determinação de vencer, independente dos métodos que precisasse usar. Em meio à batalha, Zoro e Sanji foram surpreendidos pela chegada de um dragão, que se revelou ser Momonosuke transformado. Após ser lançado para fora do campo de batalha por King, Zoro foi salvo por Franky e o instruiu a deixar King para ele, preparando-se para um ataque final para derrotar o imediato dos Piratas Feras, usando sua força total. Durante um intenso confronto entre Zoro e King, a luta transcorreu com ambos guerreiros demonstrando incrível habilidade e determinação. Zoro foi desafiado por King, cuja força e habilidade única colocam ele como um oponente digno ao espadachim. Em meio à batalha, Zoro enfrentou a dificuldade de controlar o fluxo de Haki, pois Espadaema estava sugando muito, que agia de forma independente, drenando o seu Haki excessivamente. Um momento crucial na luta foi quando Zoro recebeu um chamado de Sanji através de um Dendemoshi, pedindo a Zoro para acabar com ele caso perdesse a sua humanidade devido aos efeitos do fator de linhagem. Zoro aceitou o pedido de Sanji, embora estivesse confuso com tal consideração, mas disse que ficaria feliz caso fizesse isso. À medida que a luta se desenrolava, Zoro buscou formas de superar a incrível resistência de King, refletindo sobre a possibilidade de que as chamas nas costas de King fosse uma chave para sua força. Após ser atacado ferozmente por King e sobreviver a explosões e golpes diretos, Zoro começou a questionar a natureza da imunidade de King aos seus ataques. Na tentativa de superar King, Zoro permitiu que Ema absorvesse todo o Haki que desejasse, resultando em um momento de relação em que o Zoro reconheceu seu próprio potencial para usar o Haoshoku Haki, e essa compreensão surgiu enquanto ele refletia sobre seu passado, seus treinamentos em Wano e suas promessas ao seu capitão Luffy. Com essa nova compreensão e determinação renovada, Zoro enfrentou os subordinados dos Piratas Feras que tentaram interferir, desmaiando-os com sua aura imponente. Ao confrontar King novamente, Zoro confirmou que ele possuía ambições reais, fazendo alusão à sua promessa de se tornar o maior espadachim do mundo e ajudar Luffy a se tornar o rei dos piratas. Zoro descobriu uma fraqueza na defesa de King, permitindo que ele causasse danos significativos. A luta revelou a origem de King como um Lunariano, o que levou a uma discussão sobre a sua espécie. Zoro, focado em cumprir sua promessa a Luffy, conseguiu derrotar King com um ataque poderoso, declarando que se tornaria o Rei do Inferno, se necessário para manter sua promessa. Após a batalha, exausto e ferido, Zoro desmaiou e ao acordar enfrentou uma figura misteriosa semelhante à própria morte. Ele foi posteriormente salvo por Franky e tratado por Chopper. Uma semana depois, Zoro acordou exigindo bebida e juntou-se às comemorações da vitória sobre o Kaido e da libertação de Wano. Durante o festival, ele e o Chapéu de Palha foram surpreendidos pela transformação de Momonosuke em sua forma adulta. Após o festival, Zoro e a tripulação observaram secretamente os esforços de Momonosuke e seus aliados para deter o almirante Ryokogyu de invadir Wano. Reconhecendo o crescimento de Momonosuke, Zoro refletiu sobre a jornada e os desafios enfrentados, preparando-se para a próxima vitória e para os próximos capítulos das suas aventuras com os Chapéus de Palha. Depois de discutir sobre Pluton e se preparar para deixar Wano, os Chapéus de Palha concordaram em levar Caribou com eles, mas o forçaram a viajar em um barril. Antes de zarpar, foram abordados por Momonosuke, Yamato e Kinemon. Zoro achou engraçado o colapso emocional de Momonosuke com a partida da tripulação, e após despedidas, eles partiram para novas aventuras, impulsionados pela rivalidade entre Luffy, Law e Kid. Em Egghead, Zoro descobriu suas novas recompensas, provocando Sanji, e discussões surgiram sobre a situação de Sabo, com Zoro sugerindo cautela, comparando-o à abordagem anterior com Ace. Após enfrentar desafios climáticos e inimigos, a tripulação foi resgatada por Lilith e levada para Egghead, onde Zoro enfrentou a CP0 e lutou contra Kako em sua forma despertada de girafa, uma revanche entre eles. E durante o caos, Stussy, uma agente secreta de Vegapunk,
interveio revelando conflitos internos entre os agentes da Cip Zero. Zoro e a tripulação se envolveram em um confronto com os Serafins, que são seres poderosos criados por Vegapunk, culminando em uma intensa aliança com os agentes da Cip Zero para enfrentar uma ameaça maior. Zoro e Kako formaram uma aliança temporária para combater o Serafim S-Hawk, que possuía habilidades semelhantes à de Das Bones, graças a uma versão artificial de Akuma no Mi. Apesar de seus esforços, descobriram que as semelhanças entre Serafins e King, que é um lunariano da tripulação de Kaido, era a chave para entender suas fraquezas. E durante a batalha, Zoro também se envolveu em confronto cebrado com Rob Lucci, derrotando-o e provando sua determinação e força. No dia seguinte, após a aparição dos 5 anciões em Egghead, Zoro enfrentou novamente Lucci, e durante o confronto, Zoro ficou enfurecido com o comentário feito por Sanji através de um Dendemoshi, questionando o compromisso do Zoro com a tripulação. Zoro, determinado a provar seu valor, derrotou Lucci, deixando-o inconsciente após um ataque decisivo. E este triunfo destacou a resiliência e habilidade de Zoro como espadachim, reafirmando seu papel crucial como um dos membros mais fortes e leais dos piratas dos Chapéus de Palha. A jornada de um garoto que tinha o sonho de ser forte, viu que ainda não era forte e precisou treinar cada vez mais. Após perder sua melhor amiga, decidiu se tornar o melhor espadachim do mundo, carregando o fardo da amiga falecida. A história de Zoro é muito emocionante e muito impactante, e é um dos personagens mais interessantes e que carrega mais fanboys em todo One Piece. Se você gostou da história, já manda aquele santório brabo no like, comenta alguma coisa, se gostou do vídeo, qual parte você mais gosta do Zoro. Isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas. E olha, como você deve ter visto, o vídeo é longo, então deu muito trabalho para resumir, para gravar e para editar. Mas como o Zoro é um personagem que merece, está aqui uma homenagem para o Zoro, a história completa daquele que será o melhor espadachim do mundo. E se você gostou, já clica no vídeo que está passando na tela, que é o resumo completo de One Piece. Tô te esperando no resumo porque está tão bom quanto este vídeo.